Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que todo mundo é um pouco apreensivo, né? Com esse momento do nosso planeta, da nossa humanidade, que a gente tanto ama. Algumas pessoas pediram assim, ai Nanda, você não vai falar nada sobre o coronavírus, sobre como que a gente pode fortalecer a nossa imunidade. E enfim, eu ando bem reflexiva, eu ando bem introspectiva e eu não queria ser mais uma falando que já tem muita gente falando, né? Então eu falei, deixa como está. Mas eu entendo que é importante, às vezes, a gente compartilhar a nossa visão, né? Aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente. E o que eu vim falar hoje com vocês é muito baseado, assim, nos meus estudos desses últimos... Eu vou fazer 41 anos, desses meus últimos 30 anos. Que todo mundo sabe que eu sou bem discípula do mestre Meishu Sama, um grande mestre da humanidade, né? Um ser que chegou num estado que é um estado de união com Deus, né? Então é mais do que um mestre ascensionado. E é um ser, assim, realmente de muita luz, onde eu aprendi muitas coisas a partir dos ensinamentos dele. Então foi com ele que eu aprendi sobre nova era, sobre transição planetária, ele chama transição da era da noite para a era do dia, né? E ele falou de um mundo que ia chegar, que era o mundo de Miroku, que seria o mundo de Deus, né? Ou o paraíso terrestre, né? Assim como outros mestres falaram, né? Mestre Jesus, o reino dos céus, era de ouro, como os egípcios falavam, era de aquário, nova era, enfim, nova era, né? Uma nova era. Que acontece de tempos em tempos, às vezes a gente fica numa... Ou ele falava muito também, mesmo Sama, era da noite, era da luz, era do dia, né? Era da noite, era do dia. Porque o planeta também passa por ciclos, né? E às vezes a gente entra... Eu tenho um vídeo bem completo sobre transição planetária que eu fiz, tá no meu YouTube. Quem quiser coloca lá, transição planetária e atuação dos cristais, né? Porque cristais, longe de misticismo, são seres canalizadores de frequências, de dimensões muito mais elevadas do que a nossa. Não tem nada de misticismo. Cristal, olhar para cristal como misticismo e ficar só falando de propriedade de cristal é uma coisa da era passada. Então a consciência cristalina é porque a nova era é uma era cristalina, né? Onde tudo está às claras. Então, gente, eu vim aqui para falar um pouco sobre isso, né? E aí, baseado nisso, eu queria falar então sobre a questão da imunidade, né? Como que a gente fortalece. E aí a galera, álcool, gel, lava a mão toda hora, maravilhoso, tem que fazer isso mesmo, né? A gente precisa seguir todas as recomendações médicas, porque embora a gente não queira entrar na frequência do pânico nem do desespero, não podemos ignorar os fatos, os números, né? Então a gente precisa realmente cuidar do que está ao nosso alcance, né? Mas eu quero falar de um cuidado com a nossa... do nosso cuidado, muito além desse cuidado. E é o que eu queria falar pra vocês, porque nessa transição de era, todos nós já sabemos que o nosso planeta está caminhando para a quinta dimensão, né? Como são os seres de quinta dimensão? Seres de quinta dimensão são seres de outros lugares, outros planetas, que já vivem nesse paraíso terrestre, que são seres 100% saudáveis, são seres muito conscientes, são seres fraternos, seres que compartilham saberes, são seres extremamente éticos, né? E não estão mais nessa infantilidade que a gente ainda se pega aqui, né? Então, como o nosso planeta está caminhando, né? Agora está chegando nesse alvorecer aí de nova era, tudo que está acontecendo no nosso planeta é realmente para fazer a última etapa dessa transição, que segundo os seres pleiadianos, que eu tenho muita afinidade, a última etapa dessa transição é a transição da consciência. Eu já falei isso aqui no meu Instagram milhares de vezes.
E a gente ainda não conseguiu fazer essa transição da consciência, claro, porque é um processo, né? Ninguém faz uma transição da consciência de uma hora para outra. Mas a gente está nesse processo e esse processo ele tá acelerando, né? Porque a frequência de luz está muito alta. Então, ou a gente não tá aguentando, tá colapsando, ou a gente tá sendo realmente obrigado a dar um salto quântico pra gente conseguir adentrar nessa nova frequência planetária, né? Então, os seres de uma nova consciência, da consciência de 5D, né? São seres muito éticos, são seres muito saudáveis, são seres muito elevados. E aí eu queria ler pra vocês, antes da gente continuar, desculpa, eu tô aqui na varanda, passou um carro. Eu queria ler pra vocês só um trechozinho de um ensinamento de Meixo Sama, onde ele fala dessa transição, e eu acho importante a gente falar pra gente continuar esse estudo que eu quero propor hoje pra vocês, tá? Então vou ler bem rapidinho. Ele fala assim, ó, ultrapassar a grande fase de transição significa ser aprovado no exame divino. E a fé, assim, né, que tudo que vai envolver a fé, né, é o único caminho para obtermos essa aprovação. As qualificações para ultrapassar essa fase são as seguintes. Olha as qualificações para a gente conseguir ultrapassar essa fase. A. Tornar-se um ser verdadeiramente sadio e não apenas na aparência, porque o que mais a gente vê são seres que estão aí com corpos exuberantes, com peles e sei lá o que, e isso, desculpa, isso não é saúde, né? São pessoas que estão cheias, lotadas de toxina dentro de si. Então, ser saudável e não verdadeiramente na aparência. Isso significa o quê? Aí daqui a pouco eu vou falar em tudo que engloba ser, qual é o conceito aí de ser saudável baseado nesses estudos, desses ensinamentos, tá? Então, isso era a letra A. Letra B. Um ser que se libertou do sofrimento de pobreza. E aí, gente, isso aí vai entrar o quê? Propósito. Acabou a era da gente ficar vivendo desesperado igual um ratinho, um hamsterzinho correndo pra trabalhar pra pagar conta. Acabou essa era. Agora é a era do você viver para realizar a sua missão de alma. Para você, a gente veio lá da fonte divina para realizar alguma coisa aqui. A gente não veio aqui para viver a nossa vida como se fosse simplesmente só nossa. A gente veio aqui realizar o que a fonte criou como motivo da nossa existência. Se a gente existiu para fazer alguma coisa, e a gente vive desconectado disso, porque a gente, a minha verdade, hoje o povo fala muito assim, a minha verdade, que mané é a sua verdade? Qual é a verdade divina dentro de você? Gente, desculpa se eu for um pouco dura hoje, mas assim, a gente tá utilizando algumas palavras de uma forma que não é bem assim. A gente tá querendo viver do ego para a alma, não da alma para fora, sabe? Então, assim, não é mais só a minha verdade, é a verdade divina dentro de mim. É o que a minha centelha divina, a partícula divina, a semente divina que existe dentro de mim, porque afinal de contas, se eu vim da fonte divina, eu tenho uma semente divina aqui, né? E se eu viver desconectada disso, eu vou estar levando a minha vida de uma forma completamente... É um computador querendo trabalhar sem estar conectado no Wi-Fi. Não vai acessar a fonte. Não vai ser muito mais trabalhoso. E aí, a gente vai viver fora do nosso propósito, a gente vai jogar o nosso tempo, a nossa encarnação no lixo, fazendo horas e horas de trabalhos e de coisas que estão desconectados com a nossa missão de vida, né? Então, e aí o que gera? Vai chegar uma hora que vai quebrar isso, né? Que vai acontecer alguma coisa que você vai ter que, tipo, quebrar a sua fábrica ou quebrar seu negócio para você poder voltar para dentro de si, voltar para o seu centro, para o seu eixo, para então, a partir de uma nova realidade, perspectiva, você realizar aquilo que você veio fazer. Aí você vai prosperar, por quê? Porque você vai estar a partir da sua essência. Então, isso é sair da pobreza, na minha humilde opinião, né? Então, vamos lá. Um ser que se tornou sadio não apenas na aparência. B, um ser que se libertou do sofrimento de pobreza. E C, um ser que ama a paz e detesta o conflito. Então, o que é isso? Gente, amar a paz e detestar o conflito, como ele está colocando aqui, não vamos levar as palavras assim ao pé da letra, vamos entender, né? Porque amar a paz
é realmente quando você já desenvolveu empatia, compaixão, é quando você já não julga o outro e critica o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro a gente está culpando o outro. A gente está dizendo que o outro é causa do nosso problema, do nosso sofrimento, do nosso não sei o que lá. Ah, é culpa do marido, do filho, do cachorro, do papagaio, culpa do governo, culpa do não sei o que lá, culpa disso, daquilo. Gente, toda a realidade que a gente vive, a gente criou. Não somos mais crianças, assim, no ponto de vista espiritual, não deveríamos mais ser. A gente deveria compreender que a realidade que a gente vive foi criada por nós. Se a gente está vivendo, a gente criou e continua criando de alguma forma, né? A gente critica todo mundo, a gente está na ilusão da separação, do certo e errado, da polaridade. É claro que não significa que você vai ter afinidade com tudo, não é isso que eu tô falando. Afinidade é afinidade, né? Posições espirituais são posições espirituais, mas se a gente tá na energia de culpar, de criticar, de julgar, ou energias de medo, energias de pânico, energias de uma série de coisas, a nossa energia fica densa e aí você tem um conflito primeiramente interno e com todos que estão à tua volta, né? Então amar a paz e detestar o conflito como tá aqui é realmente essa mudança no nosso padrão emocional e mental, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco dos corpos, né? Aí ele fala aqui, ó, Deus resguardará aqueles que tiverem essas 3 grandes qualificações e dele se utilizará como entes preciosos no mundo que vai surgir. Certamente não há discordância entre os desígnios de Deus e os ideais do ser humano. Portanto, haverá um caminho que permita estabelecer as condições requeridas, né? E aí, então, é que a gente vai refletir quais são esses caminhos da gente conseguir, então, atingir essas qualificações. Como é que a gente vai fazer isso? E é isso que eu queria falar pra vocês. Antes de eu falar dos nossos principais corpos aqui, que eu acho importante a gente falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre toxina, tá? Segundo o Meixo Sama, a toxina, ela gera doença, né? A toxina, ela gera doença. Então, o que cria toxina, tá? Primeiramente, o que cria toxina no nosso corpo? Alimentos que não tenham energia vital, ou seja, que não venham da terra, alimentos que sejam industrializados, químicos, e alimentos que tenham, às vezes é natural, né, vem da terra, mas está cheio de agrotóxico. Essas toxinas são difíceis de removerem do nosso corpo, né? Então essas toxinas elas vão se acumulando, densificando, até que vem um processo natural de purificação, que às vezes vem em forma de doença, para ver essa eliminação dessa toxina, tá? Isso é uma toxina que a gente adquire, né, que vem através de medicamento, através de coisas químicas que a gente põe pra dentro da gente. E às vezes achando que é sadio, mas às vezes é só na aparência, né? Esse é um ponto, tá? Outro ponto de toxina que ele fala é a toxina herdada pelo sangue. Então a gente herda dos nossos ancestrais e antepassados uma série de toxinas que eles foram acumulando ao longo da vida. E isso é passado de geração para geração através do sangue, né, do nosso DNA espiritual. O DNA divino é puro, né, então a gente precisa também fazer esse trabalho de limpeza. E o outro ponto que ele fala sobre toxina, que era o ponto que eu queria falar, ele chama de máculas, né, máculas são impurezas espirituais. Então ele fala que toda toxina que a gente põe pra dentro do nosso corpo, ela pode virar uma mácula espiritual. E então tudo aquilo que a gente vai consumindo vai densificando o nosso corpo, um corpo reflete no outro. Então do físico vai refletir no emocional, no mental, no espiritual, né? E vai virando nuvenzinha espiritual. E ao contrário, do mesmo jeito. Se você tem pensamentos tóxicos, sentimentos tóxicos, palavras tóxicas, atitudes tóxicas, o que vai acontecer? Vai criar essa mácula, essa nuvem espiritual, e essa nuvem densifica e reflete, vem refletindo, descendo pelos nossos corpos até chegar no nosso corpo físico, tá? Então isso acontece.
né? Então, por isso que não adianta só o álcool gel, não adianta só uma série de coisas, se a gente não quiser fazer esse processo dentro da gente. Não vai adiantar. Aí minha Sama fala, sabe o quê? Sabe qual é a missão do vírus, da bactéria? Sabe qual é a missão do vírus, da bactéria? Comer toxina. Então, se você cria toxina pelos pensamentos, sentimentos, palavras e ações que vão virar toxina no seu corpo, né? É bem provável que você atraia para sua vida alguma coisa não é porque é castigo, é porque Deus é tão maravilhoso que Ele quer purificar o seu ser. Ele quer que você seja um ser de alto nível, do novo mundo, habitante do novo mundo, né? Então, e eu ia falar uma outra coisa em cima disso, esqueci, né? Então, uma coisa vai refletindo na outra, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, então, sobre isso falar um pouquinho sobre os corpos, né? Eu vou falar dos 4, eu não vou falar de chakra, mas eu vou falar de 5 dos nossos... eu vou colocar como 5 corpos principais do nosso ser, se a gente quiser fortalecer a nossa imunidade e ultrapassar esse processo de uma forma um pouco mais elevada, tá? Então, corpo físico, como que a gente vai cuidar do corpo físico? Além de todos esses cuidados sanitários e tudo mais, a gente precisa cuidar, o ideal é cuidar com alimentação natural, né, com alimento, com energia vital. Eu tô indo nos mercados aqui, gente, na Austrália, eu cheguei a ter vontade de chorar, porque as prateleiras completamente vazias, e eu sei que isso tá acontecendo no mundo inteiro. Mas as frutas, os legumes e as verduras, assim, eu não sei se é só aqui, mas tá cheio. As pessoas não compram, as pessoas compram logo macarrão, arroz e não sei o que, uma série de outras coisas que, assim, não é que não sejam bons ou importantes, mas tem tanta coisa maravilhosa pra gente comer. Olha a oportunidade de mudar a alimentação, de mudar os gostos, de experimentar outras coisas. Olha que maravilha, né? Então, cuidar do corpo físico, alimentação natural e a atividade física. Precisa movimentar o corpo pra elevar, pra aumentar a energia vital do seu corpo. Pranayamas também são maravilhosos, exercícios de respiração, que também vão refletir nos outros corpos, né? Tudo isso aqui vai refletir em todos os corpos, mas é um cuidado com o físico, tá? Cuidado com o corpo emocional. Aí, amor, é cuidar de uma planta, estar na natureza, né? Contato, assim, é desenvolver empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ah, mas na Itália tá muita gente morrendo porque a maioria é velho. Tá bom, mas e se fosse seu avô, sua avózinha que você ama, sabe? É triste, porque eles estão escolhendo a vida dos mais jovens para poupar aí quem vai ter a vida inteira pela frente, mas os idosos, eles estão morrendo de uma forma horrível, eles estão falecendo com insuficiência respiratória, isso que é um horror, sabe? Então a gente desenvolver essa empatia, tá na natureza, desenvolver amor, dar amor, cuidar do seu bichinho, das suas plantinhas, das suas coisas, fazer o seu banhozinho de ervas, enfim, auto amor e amor ao próximo, né? O corpo mental, podemos intensificar as nossas meditações, né? Trabalhar o mindset, né? A nossa forma de pensar, olhar para tudo isso, gente, que tá acontecendo, como uma oportunidade de transição do planeta. Porque não vai ter como não afetar o ser humano para criar uma nova civilização, uma nova humanidade. Então, seres de nova era estão nascendo, os seres da era passada estão partindo. Então, ainda assim, né, que a gente tem essa empatia, mas a gente desenvolver esse entendimento, sabe, de que isso tudo faz parte de uma arquitetura divina e que vai precisar acontecer tudo isso, não tem como, às vezes, não atingir o ser humano, vai atingir, mas é como a Sama fala também, para construir um prédio novo, precisa demolir o prédio antigo, fazer a limpeza do terreno, né, e recomeçar. Aí ele fala, Deus poupará o que for útil. Então, sejamos seres úteis, né? Não só pelo medo de querer ser poupado, mas por fazer valer a nossa encarnação, né? Para fazer valer. Então, corpo mental, meditação, mindset, mudar, agradecer, compreender e leitura, mas leitura de coisa que vai te nutrir, que vai contribuir aí para tua elevação, tá? E o corpo
energético e etérico. Eu coloquei, tudo isso faz parte do corpo etérico, né? Todos esses corpos, mas eu digo assim, corpo energético a gente pode cuidar com tanta coisa maravilhosa, gente. São óleos essenciais, florais, cristais, cromoterapia, tem uma gama de práticas energéticas que te promovem bem-estar, que elevam sua vibração e que vai refletir em todos os corpos. Isso é maravilhoso, né? E o corpo espiritual, como é que a gente vai cuidar? Oração. Podemos fazer, eu adoro ouvir mantra, principalmente de 432 Hz, que é mais a frequência do coração, que a gente está precisando muito. E 528 Hz, que é uma frequência altíssima dos corpos sutis superiores, né? Átmico, búdico, enfim, todos os nossos corpos mais altos pra gente trabalhar, né? Enfim, qualquer coisa que vai te trazer conexão divina, contemplar a natureza, tudo isso vai te trazer conexão divina, vai contribuir, tá? Então, gente, essas são as minhas dicas aí para fortalecer a nossa imunidade, pra gente se trabalhar. E eu queria oferecer também para vocês, quem tiver curtido esse vídeo, quiser comentar, colocar, sei lá, um dedinho pra cima, um coração nos comentários, me avisa, porque eu quero fazer envio de terapia vibracional pleiadiana, né? Então, pleiadianos são seres de quinta dimensão que receberam a missão de auxiliar a nossa humanidade nesse momento de transição planetária, onde nossos corpos estão sendo modificados, nosso DNA, a vibração planetária. Então eles estão fazendo isso com muito amor, voluntariamente, para ajudar todos nós. É uma terapia super elevada, com cristais, e eu vou amar contribuir dessa forma para todos vocês, tá bom? Espero que tenha sido útil. Um beijo no coração, não entre em pânico, acolhemos esse vírus como oportunidade de transição de consciência, que é a última etapa, tá? Um beijo, fiquem na luz cristalina. Tchau, tchau.